Na realidade, essa questão que envolve o todo é bem maior, né? Os poderes políticos, a gente não fala sobre política na rede, a gente só fala sobre geopolítica mundial, que é uma análise mais ampla, e nós entendemos que os sistemas políticos são controlados por agentes maiores do que os nacionais, eles são controlados por sistemas muito maiores, e eles, na realidade, controlam todo o processo, eles acabam dando os direcionamentos. As coisas não são feitas localmente e depois isso se manifesta em âmbito regional ou nacional. Isso tem, é claro, as suas fórmulas, mas em grande parte de tudo o que acontece vem do macro para o micro e esses controles, eles acabam absorvendo todo o sistema. E a gente percebe, analisando os problemas que vão ser enfrentados de 25 a 27, eles sempre acabam externalizando e se tornando muito maiores do que a dimensão local. Os problemas locais são resolvidos através de sistemas que são criados localmente buscando as soluções. Eu entendo que sim, o desenvolvimento tecnológico ele vai implicar numa mudança da sociedade, porque já está mudando a sociedade, mas a mudança da sociedade ela passa por uma transformação feita através do sistema macro. Então, a Sim, influência de fora, ela vai comandando todas as ações dentro. É óbvio que quando cada pessoa, quando tem seus negócios, os seus planos, ela vai pensar, obviamente, dentro do seu círculo, dentro da sua visão. Mas quando a gente abre o espectro da coisa toda, em andamento, existe uma gentrificação e existe uma exclusão muito grande em andamento. Obviamente que as mentes brilhantes que veem as oportunidades, elas vão construir dentro desse cenário coisas positivas. É óbvio que os problemas, como a gente falou no primeiro painel, eles geram oportunidades, eu não tenho dúvida disso. Mas a questão toda da sociedade humana a gente percebe que a cognição está baixando, as famílias estão se desfazendo e o indivíduo está sendo coletivizado, ele está se tornando um indivíduo dentro da colmeia. As pessoas estão, a sociedade como um todo, você percebe nitidamente através dessa tecnocracia transhumanizada que eles estão fazendo, que isso afeta a sociedade como um todo. Isso é um fato. A gente tem 10 anos o canal analisando isso. E a gente sim. percebe nitidamente. E não é só isso. Para 2025 a 27, nós vamos ter outra situação de saúde grave que vai começar na América Latina. Nós temos uma situação de cenário de conflito, onde 80% do que nós consumimos vem do mar e 45% da produção mundial vem da Ásia. E é exatamente essas regiões que estão para entrar no processo de conflito, e nós falávamos isso há 6 anos atrás. Quem segue a rede não é novidade. Ela está vendo um cenário que foi descrito há 5, 6 anos atrás, porque nós já dizíamos que ia acontecer isso. Então, eu até entendo que eu entendi as palavras da Cláudia e entendi as palavras do Ricardo, e só que a gente tem que achar um contraponto aí, achar um equilíbrio, e o equilíbrio é muitas pessoas que tiveram oportunidade ou tiveram a capacidade do desenvolvimento alcançaram posições, graças a Deus, mas muita gente está sendo excluída no processo. Muita gente está ficando à margem disso, porque a velocidade como isso acontece, e o pior de tudo isso, a humanidade não tem como resolver o problema da humanidade. Por mais que a gente seja e não temos que ser nem otimistas demais, nem pessimistas demais. Nós temos que entender que alcançar objetivos, qualquer ser humano tem a capacidade, mas tem que se dar a oportunidade. E essa oportunidade está se restringindo cada vez mais. Eu posso falar isso desde o ESG, que é esse novo sistema de sustentabilidade, entre aspas, que está em andamento, até mesmo as oportunidades que acontecem lá no micro. Então, a escola, e o Ricardo colocou bem, a escola atual, isso já foi falado no painel também primeiro, ela vai desaparecer. Esse conceito escola, quadro, carteira e físico, ele tende a desaparecer e se tornar, agora, num primeiro momento, híbrido, e num segundo momento ele vai ser realmente online, e até porque a coisa toda está tomando um novo rumo.
que é interessante para quem controla o sistema, que é transformar a escola em um experimento. E esse experimento ele pode ser positivo quando nós falamos de desenvolvimento profissional desde a infância, ok? Quando a gente fala de acrescer as pessoas habilidades e capacidades, ok? Mas o que se discute sobre neurociência, quando eles estão tentando entrar no cérebro das crianças para desenvolver processos? O que, que a gente pode falar da questão disruptiva disso? Quem tem a visão entende que a tecnologia ela é positiva. Agora, vamos analisar essa questão. A inteligência artificial é uma ferramenta extraordinária. Aqui eu trabalho com 200 delas. Eu uso a inteligência porque eu trabalho com vídeo, edição, e todo mundo sabe que nessa área é onde está a inteligência mais forte nesse momento, fora a parte de computação que estão nas grandes empresas. Mas analisem um fator comigo. Quando você observa o mundo, o que que você vê com a inteligência artificial, o que está acontecendo com a inteligência artificial, além das maravilhas? Se esconde embaixo do tapete os problemas. As pessoas vão se tornando. Olha só, eu sou capaz de dizer isso para vocês que estou na área há 10 anos. O Twitter, quando ele passa a 140 caracteres, retira das pessoas a interpretação de texto. As pessoas não passam mais a ter interpretação de texto, porque agora se resume a 140 caracteres. Entra os shorts em vídeo, as pessoas não conseguem mais ver um vídeo de 10 minutos. E entra a inteligência artificial, bom, eu não vou pesquisar porque a resposta está na inteligência artificial. Para que que eu vou pesquisar? Ela já me dá tudo. Sabe o que acontece com isso? Você obtém controle total sobre uma população inteira, porque ela não vai pensar, e se ela não pensar, ela não vai questionar. A neuroplasticidade humana é criada a partir da construção do pensamento que gera a mente que gera o pensamento, que gera a consciência e que gera a construção do ser. Se você retira isso dele, você torna a mente dele preguiçosa, você consegue inserir dados ali e ter o controle. Então, se você não tem nunca a informação completa, porque 140 caracteres não te dá a informação completa, o short não te dá a informação completa e nada mais passa a te dar a informação completa. E o que te dá a informação completa, ela faz isso por você, você não raciocina. Aí, sabe, vem a questão utópica. Porque é isso que os filmes vendem, é isso que os seriados vendem, a coisa utópica. Nós não vamos fazer nada, os robôs vão fazer tudo, iremos viver de boa. Sério? Aí você volta para a questão dos lockdowns. Por que que foram dados cheques e mais cheques e mais cheques? E qual foi a repercussão disso? Você tem pessoas que se retiraram do mercado de trabalho, você tem pessoas que não retornaram ao mercado de trabalho, você tem uma. Então, sabe qual é a questão? É transformar tudo numa grande coisa positiva. Não, o que a gente propõe na rede global é o debate da questão do que é positivo, e o Ricardo elencou elas, é legal, porque é verdade o que ele está dizendo, não é mentira. E quando a Cláudia, a doutora Cláudia, coloca o lado da questão, tipo, pô, mas espera aí, para onde que eu vou? Porque a Rede Global construiu esse projeto agora exatamente por conta dessa pergunta, sabia? Para onde que eu vou? Eu vejo essa pergunta o tempo todo. Então a gente entrou para entrar com a informação e dizer para as pessoas: olha, tá aqui, você pode ir para esses rumos aqui, e assim por diante. Então, doutora, voltando e retomando, né? Quando a Uhum. gente faz uma análise mais ampla das coisas, na sua percepção, porque nós somos de uma outra geração, obviamente, claro. Então, Sim. a criança de hoje, ela já nasce com o celular na mão, ela já nasce com a tela na frente dela, ela já nasce meio automatizada, porque os pais, que também foram modificados nesses 30, 40 anos, muitas vezes vão empurrar a tecnologia para a criança. É a nova babá. Só que essa Uhum. babá, ela está passando conteúdo para a mente da criança o tempo todo, né? Então, na sua percepção, a gente analisou o lado positivo do Ricardo, mas vamos tentar ver também esse outro lado. Como que a doutora percebe, qual a sua percepção de mudança da sociedade nesses 30 anos e indo em direção a um momento muito difícil da humanidade? Porque eu adianto para vocês que os conflitos virão. E não serão pequenos e não serão como foram antes. E a coisa da Segunda Guerra vai ser fichinha, né? Bombas táticas nucleares, pulso eletromagnético, vai vir umas coisas horrorosas aí. E a humanidade vai testemunhar coisas que ela nunca imaginou que testemunharia. E eu sempre digo para a nossa audiência, Ricardo, o seguinte: de tudo que a humanidade passou até hoje, está aqui, está todo mundo aqui de pé, né? A gente atravessou vários períodos da história. E somos sobreviventes nesse sistema. Mas no posicionamento da doutora, como que você observa essa situação, levando em consideração as coisas que hão de vir ainda, porque vamos ter
lockdown climático, nós vamos ter lockdown por conta da terapia genética que vai voltar com força por conta do que vai acontecer aqui na América do Sul, que já está em desenvolvimento, por conta dos conflitos que vão fechar alguns estreitos aí, que vai gerar um preço de petróleo a 150, 200 o barril, isso já é uma coisa certa. Então, como que você vê esse mundo que vai ser mais tribulacional, vamos dizer assim, nesses próximos anos? Então, é justamente como você colocou, está sendo gerada uma massificação das pessoas, do indivíduo, de maneira que ele não pense, que ele realmente protege esse problema, que ele pense que está tudo muito bem, que ele vai estar caminhando para um paraíso, né? E na verdade não é isso. Paralelo a isso, a gente vê, vou voltar um ponto para a gente ver também que dentro dessas oportunidades do mercado digital, tem muitas pessoas enriquecendo, só que esse mercado não cabe todo mundo. A imensa maioria, ela está sendo excluída, ela tá sendo empurrada para uma imbecilização, se a gente pode dizer assim, né? Uma incapacidade de pensar, de produzir conteúdo e de ser um sujeito até economicamente ativo. Tive conversando sobre isso com alguns colegas, alguns empresários, e a gente pensando, ele falou, olha, no melhor cenário, por mais otimista que seja, ele é muito pessimista. O que a gente vê aí, pelo que aconteceu dos últimos 30 anos até chegarmos aqui, o que vem acontecendo com as crianças, como você disse, a escola tradicional ela vai acabar, não é? Então, assim, qual é esse indivíduo formado daqui para frente? Quem que são essas pessoas? O mercado já sente essa dificuldade hoje, já tem buscado pessoas que são formadas há mais tempo, que estão mais tempo no mercado, então tem pessoas de 70 anos aí que não sai do carro, porque não tem quem repõe, não tem aquela mente pensante, né? Então, essa carente para aquele ser pensante. E qual é a questão que eu vejo? Se você caminha para esse lado de robotização da sociedade, de colocar a inteligência artificial no exercício daquilo que seria atividade humana, o que você vai ter? Você vai ter um Estado que ele vai ter que ser, em todo tempo, trazer o socorro para essas pessoas, né? Então, vai ser uma cultura do governo estar sempre sendo aquele Estado que vai, o paternalista, aquele Estado que vai suprir as necessidades, né? O Estado das questões emergenciais alimentares. Então, é uma subvenção que eu não vejo nada longe disso, não vai ter mercado para todo mundo, vai ter pessoas porque o mercado tiver necessidade. Então, eu vejo o mercado a longo prazo, para essas pessoas que estão sendo excluídas, né, que é a imensa maioria, como de subvenção. Então, a gente vai ter um Estado subvencionista, aquele Estado que vai suprir a necessidade dessas pessoas com o elementar. Então, eu vou te dar o elementar, vamos chamar assim de pão e circo, né? Isso se tiver o circo, né? Então, eu vejo que caminha para isso. A minha visão é de que caminha para um Estado, para uma situação em que o Estado vai ter que suprir as necessidades básicas das pessoas, né?